Você já deve ter visto muitos casos envolvendo crimes, assassinatos, histórias famosas dentro e fora do nosso país. Mas em algum momento você já se perguntou o que aconteceu com os autores desses crimes? Em algum momento você já se perguntou, e a sentença? Sou o Lucas Rosado, advogado em Brasília. Seja muito bem-vindo ao canal E a Sentença. E hoje aqui no canal nós analisaremos um caso que comoveu milhares de brasileiros. O caso conhecido como Boate Kiss, uma tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul. Esse caso ainda está em andamento. Ao final desse vídeo, eu gostaria que você deixasse nos comentários a sua participação. Qual é a sua opinião sobre os fatos? Qual é a sua sentença? A Boate Kiss era uma casa de festas localizada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. No dia 27 de janeiro de 2013, durante uma festa noturna denominada Aglomerados, houve um incêndio no interior da boate, que ocasionou a morte de 242 pessoas e deixou mais de 600 feridos. O incêndio na boate teria sido causado quando os integrantes da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus e Luciano Augusto, acenderam um sinalizador de fogo de artifício no interior da boate. E assim, o fogo entrou em contato com uma espuma de isolamento que havia no teto da boate, causando assim um incêndio catastrófico. O acidente tomou proporções terríveis, pois enquanto o fogo e a fumaça tóxica se espalhavam, as pessoas desesperadamente tentavam sair da boate com muita dificuldade. O resgate começou sendo feito pelas próprias pessoas que estavam no local. À medida que as coisas foram acontecendo, vizinhos nas proximidades foram sendo chamados, bombeiros e a polícia. Com isso foi se formando uma grande operação de resgate. Para mais detalhes eu vou deixar um link aqui na descrição que explora melhor essa parte dos fatos relacionados ao resgate das vítimas. No dia seguinte ao da tragédia, os dois integrantes da banda que teriam causado o incêndio e os dois sócios da boate, Mauro Hoffman e Elisandro Spor, foram colocados em prisão temporária, a qual depois foi convertida em preventiva no dia 1º de março de 2013. Após a realização de uma série de perícias, foram constatadas várias irregularidades na boate que contribuíram para a ocorrência dessa tragédia. E quais são essas irregularidades? A boate não apresentava nenhuma saída alternativa e nem sinalizações de emergência. E além disso, a única saída que ela possuía tinha dimensões insuficientes para o fluxo de pessoas. E ainda possuía uma série de obstáculos que dificultavam a saída delas. Os funcionários da boate não recebiam treinamento para situações de incêndio. E além disso, eles eram orientados pela gerência apenas a liberarem a saída de pessoas após o pagamento. E esse fato dificultou a saída delas no primeiro momento. No dia do acidente, a boate estava superlotada e apresentava um número de pessoas muito superior à capacidade suportada. Os exaustores estavam obstruídos, o que impedia a dispersão da fumaça. O fogo de artifício utilizado era recomendado apenas para ambientes externos. E além disso, o interior da boate não era projetado para shows desse tipo, uma vez que a espuma no teto era altamente inflamável. Tanto a espuma que foi colocada para isolamento acústico, quanto o fogo de artifício utilizado, foram instrumentos elegidos pelos réus por serem de custo mais baixo. E além de tudo isso, o sistema de ar-condicionado havia sido desligado durante a festa para incentivar o consumo de bebidas alcoólicas das pessoas presentes. No dia 2 de abril de 2013, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os 4 réus,
pela prática de 241 homicídios qualificados, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 3, as qualificadoras de motivo torpe e meio cruel empregado na execução do crime. E ainda pela tentativa de 636 homicídios. Só explicando, pessoal, o Ministério Público entendeu que havia presença dessas qualificadoras, no caso do motivo torpe relacionada à ganância dos réus, uma vez que os instrumentos utilizados foram de baixo custo e eles estariam visando o lucro, e o emprego de meio cruel utilizado no crime, que seria o fogo e a asfixia. Ainda houve a denúncia de 2 bombeiros, Gerson da Rosa e Renan Severo, pelo crime de fraude processual previsto no artigo 347 do Código Penal. Eles foram denunciados, uma vez que teriam encaminhado à polícia documentos que não constavam originalmente no plano de prevenção contra incêndio. Documentos esses que foram autenticados e anexados após o acontecimento da tragédia. Por fim, foram denunciados ainda o ex-sócio Elton Cristiano e o contador que elaborou o contrato social da Boate Kiss, Volmir Astor, pelos crimes de falso testemunho, previsto no artigo 342, parágrafo 1º do Código Penal. Esses foram denunciados por afirmarem à polícia que Eliseu Spur, pai de Elisandro, não era sócio da casa noturna, quando na realidade existiam indicativos que ele era sócio, mesmo que não estivesse expresso no contrato social. O Ministério Público ainda requereu diligências em relação a outras 2 sócias da Kiss, o secretário de Controle e Mobilidade Urbana e o fiscal municipal e superintendente de fiscalização dessa mesma secretaria, com o intuito de apurar a responsabilização e participação deles no crime. Assim, no dia 3/4 de 2013, a denúncia oferecida pelo Ministério Público foi recebida pela primeira vara criminal da comarca de Santa Maria, e assim deu-se início à ação penal que iria processar e julgar os réus. No dia 2 de maio de 2013, a defesa de Marcelo impetrou um habeas corpus com o intuito de revogar a prisão preventiva. Esse habeas corpus foi apreciado pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e no dia 29 do mesmo mês, o tribunal entendeu pela concessão da ordem, determinando a imediata soltura de Marcelo e estendendo essa ordem para os outros 3 réus, dessa forma revogando a prisão preventiva. Contra essa decisão, a acusação recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, buscando desconstituir a ordem de habeas corpus. A acusação ainda entrou com uma medida cautelar para suspender a soltura dos réus enquanto os recursos eram julgados. Porém, tanto a medida cautelar quanto os recursos foram negados. No dia 3 de junho de 2013, houve cisão parcial dos processos. Enquanto o processo principal de competência do Tribunal do Júri contra os 4 réus seguia, os processos que cuidavam de fraude processual e falso testemunho foram desmembrados. No dia 27/7 de 2016, os 4 réus foram pronunciados nos termos da denúncia oferecida. As respectivas defesas tentaram desconstituir a decisão de pronúncia através de um recurso em sentido estrito ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No dia 22/3 de 2017, por 2 votos a 1, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a pronúncia dos 4 réus, fixando o entendimento de que havia dolo eventual naquele caso. É importante nós ressaltarmos ainda que o tribunal excluiu a aplicação das qualificadoras que tinham sido pedidas pela acusação na denúncia. As defesas dos 4 réus recorreram ao primeiro grupo criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por meio de embargos infringentes. Para aqueles que não sabem, embargos infringentes é o recurso utilizado quando a decisão da Câmara ou da turma do tribunal não é unânime. E por meio desse recurso, as defesas conseguiram excluir a competência do Tribunal do Júri.
Em contrapartida, o Ministério Público recorreu dessa decisão que excluiu a competência do Tribunal do Júri, por meio de recurso especial ao STJ. No dia 18 de 6 de 2019, a sexta turma do STJ acolheu o recurso e, por unanimidade, decidiu que os réus seriam julgados pelo Tribunal do Júri. No dia 14 de 10 de 2019, a primeira vara criminal de Santa Maria desmembrou as duas sessões do júri. A primeira, na qual seriam julgados os réus Mauro e Marcelo, foi marcada para o dia 16 de 3 de 2020. Já a segunda, no qual seriam julgados os réus Elisandro e Luciano, foi marcada para o dia 27 de 4 de 2020. Todos os réus, com exceção de Luciano, fizeram pedido de desaforamento. O que isso significa? Desaforamento é quando há uma transferência de julgamento para uma região distinta de onde ocorreu o crime. Nesse caso, o argumento principal que foi utilizado pelos réus era de que o julgamento do júri não seria imparcial se ocorresse em Santa Maria. Por isso eles pediram um desaforamento para Porto Alegre. A primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concedeu o desaforamento a eles. Contra essas decisões, a acusação interpôs recursos especiais com pedido de efeito suspensivo. Eles buscavam a manutenção do julgamento na comarca de Santa Maria e ainda eles pediam que todos os réus fossem julgados em sessão única a ocorrer em 16 de 3 de 2020. Em virtude de não ter conseguido com que o STJ concedesse o efeito suspensivo ao recurso, o Ministério Público então pediu ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul o desaforamento também de Luciano, para que o julgamento dele fosse transferido também para a comarca de Porto Alegre, buscando que todos os réus fossem julgados na mesma região. Após a negativa por parte do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a esse recurso da acusação por decisão monocrática, o Ministério Público ainda recorreu ao colegiado do tribunal e ainda entrou com uma medida cautelar no STJ, pedindo pela suspensão das sessões do júri até que o pedido de desaforamento de Luciano fosse decidido. Em 12 de 3 de 2020, o STJ assim acolheu a cautelar do Ministério Público e suspendeu a sessão do júri que iria acontecer no dia 16 de 3 de 2020 até que houvesse uma decisão definitiva acerca do pedido de desaforamento de Luciano. Em 10 de setembro de 2020, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acolheu o pedido da acusação e assim decidiu que o réu Luciano deveria ser julgado junto com os demais réus em Porto Alegre. Porém, dessa decisão ainda cabe recurso e a defesa já se pronunciou de que vai recorrer. Agora eu vou passar a comentar algumas curiosidades sobre o caso. A primeira delas é de que, paralelamente à ação penal que tramitava de competência do Tribunal do Júri, o Ministério Público ainda denunciou 43 pessoas pelo crime de falsidade ideológica, tendo como base o inquérito policial que investigou as assinaturas favoráveis a um parecer encaminhado ao município de Santa Maria para que houvesse o funcionamento da boate. Foi criada uma associação denominada Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. Essa associação acompanhou todas as atuações do Ministério Público e buscava, acima de tudo, justiça para as famílias das vítimas. Em muitas ocasiões, ela até entrou em discussão com o Ministério Público em alguns aspectos, principalmente no que tangia à atuação do promotor Ricardo Loza. A ação penal de fraude processual foi desmembrada em 2 processos, uma vez que um dos réus naquela ocasião havia aceitado a suspensão condicional do processo proposta pelo Ministério Público. Nessa ação da suspensão, houve a extinção pelo cumprimento do benefício. Já na outra ação, o outro réu foi condenado. O Ministério Público, ainda em âmbito civil, ajuizou uma ação civil pública para apurar os atos de improbidade administrativa cometidos por 4 oficiais bombeiros que teriam concorrido na concessão e expedição do alvará do Plano de Prevenção contra Incêndios da Boate Kiss.
Antes da tragédia, o Ministério Público já havia sido acionado para atuar contra a Boate Kiss em uma ocasião anterior, por poluição sonora. Nessa ocasião, ele ajuizou uma ação civil pública e celebrou um termo de ajustamento de conduta com a boate, no qual ela se obrigava a cessar com os ruídos e instalar um plano de isolamento acústico. Além disso, em 2012, um ano antes da tragédia, a Boate Kiss já havia sido condenada a indenizar uma cliente em R$10 mil por práticas abusivas ao consumidor, uma vez que possuía a política de não deixar que o cliente saísse do estabelecimento se tivesse perdido a comanda. No dia 26 de 12 de 2013, no âmbito do estado do Rio Grande do Sul, foi criada a Lei 14.376, denominada Lei Kiss. Ela tratava de normas sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios nas áreas de risco do estado. Em 2017, foi criada a Lei Federal 13.425, que tratava da mesma matéria, só que desta vez com abrangência geral. Bom, como vocês podem ver, esse caso ainda não foi concluído. Fique de olho nas nossas redes sociais, que assim que saírem atualizações relevantes sobre ele, eu postarei lá. Mas deixe nos comentários, com base em tudo o que você viu aqui, com base em todos os fatos que foram expostos, qual seria a sua sentença? Fico muito agradecido por terem assistido até aqui. Se gostou desse vídeo, deixe o like aqui pra mim, se inscreva no canal, comente sobre um possível caso que você gostaria de ver analisado aqui no canal. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários também que eu respondo. E não deixe de conferir os nossos últimos 2 vídeos sobre o caso Richthofen e o caso da Elise Matsunaga. É isso aí, pessoal. Um abraço. Até mais.